Fala pessoal, estamos prosseguindo aqui nas nossas aulas sobre os números inteiros e nessa aula vocês vão estar vendo os números inteiros na reta numérica. Em diversos conteúdos, de aritmética ou de matemática básica, vocês vão estar vendo, o conteúdo em questão sendo estudado a partir ou com o uso da chamada reta numérica, que nada mais é do que uma linha reta com os números dispostos em sequência, nessa reta. Como a gente está estudando o conjunto dos números inteiros, ou o assunto dos números positivos e negativos, então vocês vão estar vendo representados na reta numérica os números inteiros e inteiros, que são positivos e negativos, incluindo o zero. Ok, pessoal? Então temos aí o seguinte: números inteiros na reta numérica. Podemos representar os números inteiros na reta numérica, quer eles sejam positivos, quer sejam negativos, quer a gente foque num subconjunto ou outro. Cada número inteiro ocupa a posição de um ponto nessa reta. No centro da reta, conhecido também como origem, está o número zero. Para a direita, os números positivos e para a esquerda, os números negativos. Então, como vocês podem observar aqui na nossa reta numérica, para a direita, a gente tem, a partir do zero, os números inteiros positivos. Então, para a direita, é tudo que é número positivo ao infinito. E para a esquerda, a partir do zero, temos tudo que é número negativo. Ok, pessoal? Então, a partir do zero para a direita, vocês têm números inteiros positivos. E a partir do zero para a esquerda, temos os números inteiros negativos. Isso pode ser representado na reta numérica na horizontal dessa forma: números inteiros positivos para a direita, números inteiros negativos para a esquerda, na horizontal. Já se fosse representado na vertical, ou seja, dessa forma aqui, para baixo, para a parte de baixo, a gente vai ter os números negativos. E para a parte de cima, ou seja, nessa representação vertical, para cima, vocês vão ter os números inteiros positivos. Então, vamos ter o zero ali. E para baixo, tudo que é negativo, para cima, tudo que é positivo. Isso normalmente vocês vão ver em muitos exercícios que falam sobre altura, altitude, profundidade, nível do mar e questões assim. Ou temperatura, por exemplo, temperatura positiva, temperatura negativa, acima ou abaixo de zero. Então, em questões envolvendo essas oscilações aí, ou essas variações ou atividades, que ocorrem acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, acima de zero ou abaixo de zero em relação a escalas de temperatura, vocês vão ver muito a reta numérica do conjunto dos inteiros representado na vertical. Ou seja, tudo que está acima do zero é positivo, tudo que está abaixo do zero é negativo. Ok, pessoal? Dentro disso também, dá para a gente realizar alguns cálculos, mas isso eu vou trazer mais na parte de operações, como fazer operações envolvendo números inteiros, fazendo uso da reta numérica. Por hora, o que vocês vão ver nessa aula são algumas questões simples, mas importantes, simples de entender, mas importantes no estudo de vocês quanto a números inteiros na reta numérica. Aí vejam só. Os números inteiros eles podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação que vocês veem aqui abaixo, a distância entre dois números consecutivos, ou seja, que estão um após o outro, é sempre a mesma. É sempre a mesma distância. Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos, que é o que vocês vão estar vendo aqui ao lado. Por exemplo, o menos 4 é o simétrico ou oposto de 4 positivo, pois estão a uma mesma distância do zero, conforme assinalado na figura abaixo. Então, vocês estão vendo aqui o exemplo, nessa figura, do menos 4 e o 4 positivo estão numa mesma distância do zero, e também numa mesma distância de um para o outro. Então, por isso que a gente vai chamar de simétrico ou oposto.
Para vocês entenderem melhor isso, bora aqui para o lado. Quando a gente se refere no conjunto dos números inteiros a um número oposto ou simétrico, basicamente a gente está falando do número contrário a ele, pelo menos no sinal. O número que está na mesma distância da origem da reta numérica é conhecido como oposto ou simétrico de um número. Seja n um número inteiro, o oposto de n é igual a menos n. Então, por exemplo, se a gente está falando de menos 4, o seu oposto é 4, ou mais 4. Já se a gente está falando, por exemplo, de, deixa eu ver aqui, menos 15, o seu oposto é 15. Se a gente está falando de 23, o seu oposto é menos 23. Se estamos falando de 240, o seu oposto é menos 240. Se estamos falando de menos 56, o seu oposto é mais 56. Então, basicamente, o oposto ou simétrico é isso, pessoal. Tanto que vocês podem observar na figura em destaque aqui que o oposto de menos 1 é 1 positivo. O oposto de 2 positivo é menos 2 negativo. O oposto de 4 é menos 4. E o oposto de menos 3 é mais 3. Então, basicamente, quando a gente fala de oposto ou simétrico, é isso. Só para vocês entenderem, essa ideia de oposto ou simétrico faz lembrar muito o estudo de geometria, onde a gente vê a questão da simetria no estudo de geometria. Ou, por exemplo, quando você vai olhar o seu rosto, né, no espelho, eu vou fazer aqui um desenho não muito bonitinho aqui, porque eu não sou muito talentoso nos desenhos, né? Mas, digamos, você vai ver se um óculos está legal no seu rosto, né? Aí você vai se olhar no espelho, imagine que tem uma linha passando aqui, ó, no meio do seu rosto. Então, temos o lado direito e o lado esquerdo. Normalmente é dito, né, por especialistas aí, especialmente cientistas e o pessoal do mundo da beleza, que pessoas bonitas têm o rosto simétrico, enquanto que pessoas que não são tão bonitas assim têm o rosto assimétrico, né? Então, basicamente, né, o que tem do lado direito é igual ao que tem do lado esquerdo. Então, simetria é isso. E aqui no estudo de números inteiros, o que tem do lado direito é o que tem do lado esquerdo. Ok, pessoal? Basicamente é isso. E temos o módulo ou valor absoluto, que nada mais é, vocês podem ler o texto aqui, mas basicamente, se a gente quer saber o módulo de menos 3, ele vai ser igual a 3. Se a gente quer saber o módulo de mais 3, ele vai ser igual a 3. Porque é a mesma coisa, sendo negativo ou positivo. Porque, basicamente, quando a gente fala de módulo ou valor absoluto, a gente está querendo saber a distância que esse número tem até a origem, ou seja, a distância do número até o zero. Então, a distância de menos 3 até o zero é 3, e a distância de mais 3 até o zero é 3 também. E sempre, pessoal, sempre quando a gente se refere a módulo ou valor absoluto, ele é representado entre barrinhas. Barrinha e o símbolo de igual, ok? Quer sejam números positivos ou números negativos. Então, sempre tem a ver com a distância até o número zero. Outro exemplo também, vocês têm aí, ó, menos 230 é igual a 230. Quer dizer, mais 230, né? Ou menos 230 é igual a 230. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Se tiver alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Para os meus alunos, falem através do Instagram, ou do WhatsApp, ou do e-mail também. E no demais, pessoal, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus permitir.